Bom dia. Bom dia. Não sei bem se está bom dia não, mas bora pensar que mais tarde vai ter um assado, vai ter um bacalhau, umas batatinhas. Bom dia. Bom dia. O mundo já melhorou e muito. Orgulho e humildade. É o capítulo 7, mas ele está ladeado muito perto do Consolador Prometido e das causas primárias e secundárias da religião e dos seres. A gente começa a tratar deste capítulo já com a humildade do agradecimento, do carinho que essa casa nos recebe, das pessoas que frequentam essa casa, dos trabalhadores que aqui estão, aqueles trabalhadores já desencarnados que continuam lutando, orando por esta casa. Me sinto muito feliz em estar aqui, assim, aconchegante, vir aqui conversar com vocês. Aqui, exercitando esse capítulo, tem uma conversação. E essa conversação, ela obedece uma coisa chamada mão dupla. Mão dupla, ela está nos ensinamentos de Immanuel Kant. É um filósofo maravilhoso que a primeira coisa que ele ensina para todos nós: quando você for falar, fale por uma boca e ouça por 2 ouvidos. Quando você for ensinar, empenhe-se em ensinar, mas abra o seu coração para aprender. Essa é a mão dupla. Eu não vim aqui para ensinar totalmente, eu vim para aprender com vocês, para estar com vocês, para vivenciar Immanuel Kant, que é um dos precursores da doutrina espírita e um dos mais fortes, porque exercitava a situação de humildade fora de qualquer orgulho. Já que nós entramos aí nesse ponto de citações, eu vou agora para Camões, no Monte Castelo. E o Monte Castelo, ele traz muito para nós, não por causa da batalha, das mortes do Monte Castelo, mas da inspiração que esse poeta teve para falar do amor. E já no Brasil, foi gravada uma música muito bonita, com o nome Monte Castelo, que ela inicia com um poema, com a magnitude dos poemas, que é encontrado no Coríntios 13. Olha só, que coisa bonita para você falar de humildade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, vou dar um ponto aqui para explicar aqui. Toda função do falar bem é uma condição de quem tem conhecimento. Falar bem uma segunda língua já é uma condição melhor ainda para se explorar essa questão do conhecimento. Olha o que o Coríntios 13 fala para nós. Ainda que ele tivesse todas as línguas do mundo, de que valeria se essas línguas, se não tivesse presente com ele o amor? Porque o amor é fogo que arde sem doer, é fogo que queima sem doer. Agora estamos no poema no Monte Castelo, do Luís de Camões. O amor é algo que envolve, o amor, ele te tira essa situação de você ser o melhor de todos, e eu vou já voltar a essa questão de ser o melhor de todos, para exercitar o princípio fundamental da doutrina espírita. Qual é o mandamento da doutrina espírita? E nós, eu faço parte de um grupo de estudo muito intenso das obras básicas. Nós fizemos umas pequenas correções nos nossos estudos a respeito desses mandamentos, porque o primeiro mandamento, ele é o mais forte e é o imutável e o melhor de todos. Lembre-se que o poema fala de amor. O primeiro mandamento para nós espíritas e para toda a humanidade: amar a Deus sobre todas as coisas, com uma vírgula, e ao próximo. Amar ao próximo como o quê? Como se fosse você. Que é para não deixar nenhuma condição de falta de humildade.
Porque se eu for amar o próximo da minha visão, eu talvez não esteja interagindo com os problemas, nas dificuldades, nas tentações que o próximo tem. Você ama aquele que permanentemente te faz críticas? Você aceita aquele que te incomoda e que se incomoda, não tem um ato de humildade perto de você? Você procura ouvir aqueles que estão necessitados de falar, porque falar para os necessitados de ouvir é mais fácil. Ser aquele que faz a crítica ou a correção, lembre-se como é que a doutrina espírita traz aqui. Como é que nós temos que abordar as pessoas? Como é que nós temos que ser o crítico das pessoas? O que é que a doutrina espírita nos fala? É preciso corrigir? Sim. É preciso a situação de correção? Mais uma vez, sim. Como fazê-lo? Nunca, mas nunca, numa situação que gere desconforto, não é humilhação, é que gere desconforto para o teu ouvinte. Isso é muito importante na doutrina espírita. É preciso criticar? A doutrina não, como em tudo, ela não proíbe nada, mas ela diz a forma com que nós devemos criticar. Sem orgulho e sem humilhação. Humilhação, ela deriva do radical da humildade. Toda vez que eu humilho alguém, que eu faço um processo de humilhação, eu não estou tendo o que o capítulo 7 diz, que é a questão da humildade dos meus atos. Seja ela pelo olhar, seja ela pela forma como eu me comporto diante das pessoas, dentro da casa espírita, dentro da família, no nosso meio social. E vem uma interrogação e em seguida uma interlocução. Por que isso está tão pesado no mundo e que isso existe, essa questão de sobrepor as pessoas? Por que essa questão de sobrepor? Por que uns, e aí nós vamos de novo recorrer à doutrina espírita, por que uns têm tantas facilidades e outros tantas dificuldades? Por que uns têm tanta beleza e outros caminham muito perto do descanso ou das férias da beleza, né? Sem nenhuma beleza? Por que um tem a capacidade de gerar recursos e outros não? O nome disso são os mecanismos arcaicos que nós trazemos, embora dentro da casa espírita eles estão presentes conosco. São aqueles mecanismos que nós trazemos principalmente, olha lá, principalmente de outras vidas, mas repetimos comportamentos desta vida que são às vezes deploráveis. Ficou um discurso muito alto, né? Ficou um discurso assim, muito técnico, mas vamos lá. A necessidade que nós temos de auferir recursos, de trabalhar além do que a cota humana permite, de dedicar tempo integralmente para os nossos trabalhos, esquecendo do fundamento primordial da doutrina espírita: te ama e ama teu próximo. Isso não é um mecanismo que está presente nas sociedades, que já vem de outras vidas e que é patente hoje nesta vida aqui? Por que nós temos que trabalhar tanto? Por que nós pensamos tanto nas experiências familiares? O que vai contigo? Porque o orgulho e a humildade traz exatamente isso, a nivelação de pobres, ricos, potentores, mendigos, médicos, professores, doutores, motorista, repositor de supermercado, qualquer um se iguala. E qual é o momento dessa igualdade?
Vamos lá, não precisa nem ser espírita e nem estar aqui na casa estudando toda quarta-feira e vindo para o Evangelho no domingo. Qual é o momento em que as condições do mundo vão ter uma igualdade na nossa vida? Será que é quando nós nascemos? Lembrem-se, ao nascer, você brilhou, você lutou contra 5 milhões de pessoas que vieram dentro das células para encontrar aqui um óvulozinho. Um só competidor chegou e esse um só é você. Foi durante a tua vida? Durante a vida nós nos conhecemos, nós tivemos a oportunidade de vir aqui para Portugal para estudar, nós tivemos a oportunidade de ser pais, avós, filhos, irmãos em doutrina espírita, irmão social. Mas, ao chegar o momento final da vida, pense em que você vai levar contigo. Orgulho e humildade é o tema de hoje. Vamos pensar bem. O que é que cabe agora, produto do teu trabalho, produto das nossas poupanças, produto do ouro que nós conseguimos, o que vai caber agora para você? Qual é a tua diferenciação? Eu amealhei 10 quilos de ouro. Uma pessoa que estava morrendo na rua não amealhou nada. Como é que ele vai junto comigo? Nas mesmas condições. Porque antigamente, mecanismo arcaico, era que se acreditava que guardando o ouro, guardando as posses, você poderia ter uma ressurreição confundido com a reencarnação naquele mesmo corpo, com aquela mesma potência, com aquele coração, porque quando os antigos morriam, eram retirados deles todos os órgãos e colocados em potinhos, para quando ele voltasse a reencarnar, na nossa visão, aquele mesmo coração pudesse ser daquele. A mumificação era uma crença que hoje não tem como eu dizer para vocês. Bora mumificar, bora pegar tudo que nós temos no BCP. Deve ser um banco aqui de Portugal que eu li uma placa um dia desse. BCP. Vamos pegar tudo que nós temos lá de dinheiro, vamos colocar aqui nesse vasinho, deixar perto do nosso corpo. A aliança que é de ouro, o óculos que foi comprado no bate-palma brasileiro, e tudo que nós temos de valor, os carros que nós temos, vamos deixar perto do cemitério, porque um dia nós vamos retornar para aquele corpo, e ao retornar eu vou ter meu carro, minha aliança, meu óculos e todos os meus valores. Compreenderam agora o que é mecanismo arcaico? É buscar isso. Então, às vezes, as pessoas, sem esse conhecimento, deixam problemas no seu momento sublime do desencarne. Porque não exercitaram nas pessoas a questão da humildade. Olha que fato legal. E esse tema é muito bom. Eu já vim 2 vezes aqui, com esse tema aqui no casa, tá bom? Porque ele congrega vários ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos aqui um pouquinho, vamos adiantar aqui para falar sobre o orgulho. Olha só, o orgulho é soberbo, julga-se superior, esconde por trás da falsa humildade. Quando você vê uma pessoa muito arraigada aos bens materiais, o que vai fazer com aquilo? Quando você pensa somente no ter numa competição humanamente impossível, e essa competição ela não está apenas no ser humano, ela está nos países, a competição está no mundo. Uns querendo parte da lua, outros a parte traseira, outro a parte dianteira da lua, e essa competição para mostrar uma forma ideológica incapaz de ser atendida se o amor prevalecer. Quem são os melhores? Eu estou falando agora de potências mundiais. Quem são os melhores? Quem são os mais ricos do mundo? Como se comportam as pessoas que a mídia traz para nós dizendo: fulano, senhor, não sei o quê, é o mais rico do mundo?
com Erasmo Carlos, escreveram uma música que é muito bonita. E nós colocamos dentro da doutrina espírita. Do que vale tudo isso se Deus não está aqui? Como será, então, o desencarne destes soberbos que eu trouxe para vocês? Qual é a responsabilidade de cada um que dirige esses países que estão hoje no confronto? Por que Deus deixa? Porque é preciso, mas ai daquele que provoca esse tipo de coisa. Quais são as responsabilidades pessoais? Vejam aqui, analise na doutrina espírita a questão dos merecimentos, a questão das responsabilidades e o merecimento. Aqui tem um hospital, alguém mandou fazer uma bomba, que essa bomba ia passar pelo hospital e ia cair dentro de um estádio de futebol. A bomba errou, caiu em cima desse hospital. Dentro daquele hospital, se nós acreditamos em justiça infinita de Deus, condições de infinitude e da justiça de Deus, se fez merecimento, mesmo com a catástrofe. É preciso a catástrofe? Sim, mas ai daquele que provoca isso, porque será responsabilizado no plano de Deus. Responsabilizado como? Porque tem o Consolador prometido bem aqui pertinho de nós. Responsabilizado com as suas faltas, com um novo processo de reencarnação, com uma nova vida. Bora lá, eu expliquei os mecanismos arcaicos. Não vai reencarnar, ter nova vida naquele ser que morreu. Seja ele um faraó que morreu com 18 anos, ou seja, ele um idoso que morreu com 116. Doutrina espírita, que é uma escola de vida, e essa escola de vida está aplicada nas várias encarnações que nós vamos fazer. E aí vem os exemplos de Jesus. Eu vou pegar pontualmente 3 dos mais valorosos nessa questão. A realeza de Jesus. Essa passagem aqui, o bate-papo, a conversa que ele teve com Pilatos. Tu és o rei. Por quê? Porque os fofoqueiros causaram grande cisão entre o reinado de Jesus e Pilatos. Foram lá inventar coisas de que Jesus estava roubando a realeza dele. E a pergunta é bem tácita. Quem tu és? Eu sou Jesus. O que tu vieste fazer aqui? Olha, eu vim ensinar as pessoas uma nova doutrina. Não dizia ainda o Consolador Prometido, porque isso foi depois da passagem de Jesus, o Consolador Prometido. Né? Ele deixou o Consolador Prometido para nós. Tu és rei? Não. Se ele dissesse que era rei, se ele pegasse essa questão de fazer valer aquilo que é, fazer valer, no Brasil tem muito isso, sabe quem eu sou, muito. É o tal da carteirada brasileira. Você sabe quem eu sou quando é fragado em multa de trânsito, ou quando você é confrontado com alguma coisa. Essa realeza caiu por terra. Quando ele disse, desse mundo eu não sou rei. Por quê? Porque esse mundo acreditava que o ouro valia mais do que a humildade, que o ouro, quanto mais posse, quanto mais poder, mais rei. Meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, as coisas não seriam assim. Mas de que reinado estava falando Jesus? Do reinado da compreensão, do reinado do amor, da humildade. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, mais grave ainda, todo mundo perseguia Maria. Naquele momento, se Jesus deixasse que a turba fizesse justiça por suas próprias mãos, Maria de Magdala seria apedrejada. Eles estavam furiosos com ela. E aí vem uma situação que é muito importante para todos nós, que é
o nível de interpretação dado nas coisas em que Jesus deixou para nós com interpretações. Se deu por interpretações, esqueceu pateticamente a numerologia. Do que eu estou falando? Estou falando que a parábola, ela deve ser interpretada em todos os momentos históricos em que a vida nos traz, interpretada. Não tem como fazer número para a parábola. Eis porque, dentro dos conhecimentos, o conhecimento de Bíblia, o conhecimento de Evangelho é de qualidade e não de quantidade. Boa essa parte para nós. Quando nós lermos, nós não temos daquilo que o Evangelho nos traz somente uma opinião modificada onde 30% das pessoas obedecem aquilo. Não. O que queria dizer Jesus com aquele ensinamento? Analise as condições das pessoas, analise o que está por trás, analise o passado de cada um para entender o que é orgulho e humildade. Eu não posso dizer, você não pode reclamar para mim, porque 100% das pessoas não reclamam. Mas a minha condição de humildade tem que dizer, vou te ouvir, vou analisar como se eu fosse um juiz. Como se eu fosse um juiz do Consolador prometido. Como é que ele inicia? O jugo é leve, e vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Olha que coisa legal. Então, como é que você tem que julgar? Coloque-se agora na posição. Ou você é realeza de Pilatos, ou você é jugo de Jesus. Como é que você vai agir? Se você vai a Pilatos, mecanismo arcaico. Se você vai a Jesus, mecanismo modernos. Mas faz 2024 anos que esses ensinamentos foram dados. Quem de nós é contra qualquer palavra que está escrito no Evangelho, dizendo que o Evangelho ficou caduco e que não nos ensina mais nada? Isso requer bem aqui, olha, a falta de humildade do Evangelho. A falta de humildade do Evangelho diz em São Mateus capítulo 4, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é dele o reino dos céus. Quem não acreditar numa fé muito intensa, não acredita que bem-aventurado é o que sofre, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o perseguido, porque dele será o reino dos céus. Somente o processo de reencarnação é que você vai dar compreensão a isso que nós estamos dizendo. Já no item 2, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque mais tarde vireis. Mas ai de vós, rico, tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque ireis constrangidos a gemer e a chorar. É proibido ser potencioso? Não. É proibido fazer progresso na vida? Também não. Mas escuta a tua responsabilidade na fé, na religião, em todos os sentimentos em que a Bíblia traz para nós, em que o Evangelho nos ensina. Isso é o que nós chamamos de aprendizagem de vida. E o Evangelho nos diz que o Espiritismo vem na época acredita cumprir a promessa do Cristo. Simplesmente eu vou ali no meio que está entre as aspas. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Sintam os que têm coração para sentir. Assim ensinou Jesus
pelas palavras sagradas do Espiritismo. Por que não disse ali, falem os que têm boca para ouvir? Bora fazer uma sincronização daquilo que eu falo, daquilo que eu vim aqui hoje conversar com vocês. Por quê? Por que não é falam aqueles que têm boca para ouvir? Porque a voz, ela é única. E o ouvido são dois. Para que você possa ouvir e fazer a sintetização. Olha só como esse negócio aqui é muito legal. Por quê? O que é que macula o homem no Evangelho segundo o Espiritismo? Bora, meu povo que estuda o Evangelho. O que é que faz, o que é que causa a mácula no homem? O que macula o homem é aquilo que lhe sai pela boca, não aquilo que lhe entra pela boca. Essa passagem, os fariseus, olha como eles comem pegando com a mão o alimento, eles comem demais, eles são gananciosos, eles são gulosos, pedindo para que o jugo de Jesus fosse fora da humildade de Jesus. Dizem os escritos que Jesus foi a melhor forma de Deus na terra. É uma pergunta até que é capciosa, né? Jesus era o Deus reencarnado? Tem sempre essa pergunta entre nós que estudamos a doutrina espírita. A melhor forma de você ver Deus foi na sabedoria de Jesus. Porque naquele momento ele ia causar uma cisão política entre os povos. Se ele fizesse algum julgamento de como as pessoas estavam comendo, ele causava uma cisão política, porque ele ia tomar partido. E na essência da sabedoria, o que Jesus disse? O que macula o homem não é eles estarem comendo assim, não. O que macula são vocês me dizendo que eles são maus. Por que vocês não procedem no bem, sem estar instigando o mal entre as pessoas? O que macula os homens é aquilo que entra ou que sai pela boca. Claro que é o que sai pela boca. E o Evangelho traz para nós aqui, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. 2. E assim, quem estiver mais próximo do senso de julgamento, e o que é o senso de julgamento? O senso de julgamento, ele está numa base chamada cerebelo, que ele está muito mais perto do martelo, da bigorna e de todos os ossinhos que compõem o ouvido, do que do processo de fonação, que está um pouquinho mais abaixo. Falar está mais distante do processo de reflexão do que ouvir. Ouvir, eu estou muito mais próximo do processo todinho de fazer uma reflexão do que a acidez da minha crítica. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Da mesma forma, o processo fonativo, o auditivo, ele está na base do pulmão. E o processo de audição está na base do coração. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Assim anunciou Jesus pelas palavras fraternas do Espiritismo. O que é orgulho? Orgulho é o terrível adversário da humildade. Onde está o orgulho? Nessa natureza que nós temos de fazer competição de tudo, de querer ser melhor do que o outro em tudo que nós fazemos. Pode ser, você pode ter, não digo essa ambição, mas essa autoestima de querer para você mesmo ser sempre o melhor? Pode. Desde que não seja prejudicial a ninguém. Vamos lá. Eu não estou pedindo que nós sejamos orgulhosos ao ponto de sermos adversários de nós próprios. Porque a doutrina espírita, ela nos conduz para a parte melhor, que é o autoconhecimento. Vamos lá, estou tirando a palavra ambição daí, mas eu estou colocando autoestima. Você pode ter autoestima de querer ser sempre o melhor?
o melhor nas tuas leituras, o melhor na tua vida, o melhor no relacionamento? Pode. Pode, mas não te esquece. E aqui para não esquecer mesmo, de que o orgulho é o terrível adversário da humanidade. Caminhando aqui para o encerramento, são 150 slides, agora que eu projetei 6, e faltam muito ainda para vocês, agora que eu projetei 6 dos 150 que eu trouxe, aquele assadinho que eu pedi para vocês, ele vai queimar, e nós vamos continuar aqui, estudando e conversando sobre isso, sobre tudo. O que é o egoísmo? É o substantivo masculino que nomeia o amor próprio. O amor próprio em qual base? Na base do excesso. Vejam lá, nunca, em nenhum momento, nós trouxemos o amor como uma mácula, porque tudo aquilo que não é dosado, todo remédio que não é dosado, vira um veneno. Nós temos no Brasil um medicamento maravilhoso para as inflamações, um antibiótico potente, que é uma cabaça, o nome é até cabacinha, o nome é cabacinha. Essa cabaça os indígenas cortam o meio e colocam dentro de um copo de água, com água. 3 dias depois tem o melhor antibiótico. 5 dias depois tem o pior veneno. Até o amor próprio, excessivo, quem é ele? Egoísmo. Porque o egoísmo é que despreza as necessidades alheias. E o egocentrismo é o comportamento que nós temos voltado para nós mesmos, dentro das nossas próprias razões. E se essa razão não for a do mérito em cima do amor, o egocentrismo é um problema mundial. O que nos diz a doutrina espírita? Primeiro, preservar o amor como condição sine qua non para preservar o amor como uma condição de vida, de igualdade para com todos nós. Porque às vezes eu converso sobre, eu vou fazer uma palestra e tal. Olha, o discurso tem que ser para todo mundo ouvir, a condição sine qua non, ela é uma coisa lá de dentro da academia, ela não cabe aqui. Segundo, o tempo que nós estivermos na vida, nós vamos nos instruir. Instruir conhecendo todas as obras básicas, instruir lendo e sendo o melhor do conhecimento? Não. Instruir na vida, no dia a dia. Olha, você não precisa saber todos os evangelhos. Ali está o livro dos Espíritos, aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tiver amor, de nada vai valer a tua vida. Essa instrução não é que você tenha que ler, que conhecer, que saber. Não. Mas a própria vida te mostra que o mundo é redondo. Que hoje no redondo, tu estás aqui na riqueza. Se Deus quiser, tu volta para cá e tu pode estar aqui na pobreza. Tu estás aqui na saúde, mas numa mudança, num vírus que apareceu há 2 anos, há 3 anos aí, todos nós tivemos, ou alguns, estivemos na doença. Pensar nisso para dizer o que é a instrução. A instrução é aquilo que eu aprendo no dia a dia. E é aquilo que eu posso ensinar com meus bons comportamentos, com meus exemplos, às vezes não entrando na discussão calorosa, mas ouvindo todo mundo chamado em particular, vem cá, mano, é um termo lá do Brasil, mano, vem aqui, bora ouvir assim, bora fazer para cá, porque é melhor para a humanidade, não para ti, não para mim, nem num contexto geral do egoísmo. Fazer o bem, sem interessar a quem? Viver em paz. Essa paz é saber viver com aquilo que tem, nas condições em que merecemos, nas condições que temos. E por fim, agradecer a Deus todos os dias, do qual eu peço nesse momento, que nós fechemos os nossos olhos e vamos iniciar o processo de agradecimento a Deus, fazendo então esta prece que culmina
encerro os trabalhos de hoje, dizendo assim: Senhor Jesus, amigo de todas as horas, companheiro e exemplo maior, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela vida, pela família que temos, pelos conhecimentos que aprendemos. Te rogamos, Senhor, piedade para os que sofrem. Te rogamos saúde e compreensão para os doentes de todas as naturezas. Amigo Jesus, neste momento irmanado nos nossos pensamentos, faremos então uma visita aos hospitais da Terra-mãe em Portugal, aos hospitais de todos os países, levando luzes de bênção, levando alegria e conforto aos corações dos que sofrem. Jesus amigo, te rogamos então por todos os desencarnados recentes e de várias datas, pedindo que cada um deles tenha a compreensão verdadeira da vida. Senhor, ampara os nossos familiares que por alguma dissensão estão distantes no pensamento e na realidade corporal, mas nunca abandonados pela nossa missão de pedir por aqueles que ainda estão distantes de nós. Te pedimos pelos nossos familiares, Senhor Jesus, mas te pedimos também por todos os familiares da família humana, que todas as pessoas possam ser beneficiadas com as nossas preces, que todos os lares, todos os locais do mundo, os presidiários, possam ser envolvidos neste momento, no nosso pedido fraterno, muita paz e harmonia entre todos nós, e que assim seja, em teu nome, Jesus amigo.